Eleições 2024. Olá, boa tarde a todos que acompanham a programação da RIT TV. No segundo turno para 51 cidades brasileiras, as urnas já foram fechadas e começou a apuração. E está aqui comigo a Tabata Porte. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, Alexandre Jaqueto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Lembrando que nós estamos ao vivo pela Rede Internacional de Televisão e também pela nossa rádio. Uma boa tarde para você que nos ouve. Lembrando que você pode ouvir também pelo aplicativo da nossa rádio, nos assistir pela Soul TV e também pelo site. Uma boa tarde para você. Nós vamos acompanhar os detalhes da votação desse segundo turno das eleições municipais 2024. Nós vamos dar um giro pelo Brasil com o nosso time de jornalistas trazendo as principais informações desse dia de celebração da democracia. E para começar, Jaqueto, nós temos a primeira participação ao vivo, é claro, de São Paulo. Ótimo, vamos começar essa jornada de apuração 2024. Vamos lá. Nosso primeiro jornalista que abre aqui com a gente a cobertura das eleições municipais deste ano é o Kleber Werneck, que está ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral. Boa tarde, Kleber. Conta pra gente todos os detalhes. O que teve de intercorrência aqui na cidade de São Paulo? A votação nesse dia foi tranquila? Todos os detalhes com você. Boa tarde. Participar desse trabalho aqui, trazendo para o telespectador da RIT, assim como a gente já fez no primeiro turno, agora no segundo turno, trazer os resultados e a cobertura toda aqui das eleições. Mas tem 51 cidades, passou apenas uma cidade, faltam 50. Vamos lá para a capital de Minas Gerais? Vamos lá. Tabata. Lá em Belo Horizonte está o Sulimar Silva da nossa rádio. A nossa rádio está conosco em todo o Brasil e está nessa campanha de apuração pela democracia. Sulimar, como vai? Boa tarde. Como está a apuração das urnas aí na capital de Minas Gerais? Boa tarde para você também, Jaqueto. Boa tarde para a Tabata, para quem nos acompanha aqui na RIT TV. A apuração começou há poucos instantes e temos, por enquanto, à frente da votação e também desta apuração o candidato à reeleição aqui em Belo Horizonte, o candidato Fuad Numa, do PSD. O candidato Bruno Engler segue ali com quase 2.000 votos atrás, mas ainda é o início dessa votação, que em Minas Gerais tem duas cidades disputando este segundo turno. Lembrando que foram 16 urnas substituídas e a presidente do TSE, Carmen Lúcia, já esteve em Belo Horizonte para a votação e agora está em Brasília para acompanhar a votação em todo o Brasil. Jaqueto. Perfeito, obrigado, Sulimar Silva, direto de Belo Horizonte. E Tabata, a ministra, que é a presidente do TSE, disse que até agora as intercorrências estão normais, tudo dentro do planejado. Algumas urnas precisaram ser trocadas, em algumas cidades, mas isso já é esperado, não há problema nenhum. Nós vamos ao vivo agora para o Centro-Oeste, direto da nossa capital, Brasília, com Ângelo Nascimento. Ângelo, uma boa tarde para você. Você está ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa tarde. Conta para a gente todos os detalhes, como foi esse dia, esse segundo turno de votação aqui no nosso país. Oi, Tabata, Jaqueto, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, apostos aqui no Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar essa apuração, então, do segundo turno das eleições municipais de 2024. Como o Jaqueto pontuou muito bem, o clima aqui é de bastante tranquilidade, de muito otimismo do que ocorreu até este momento. Quem garantiu isso, inclusive, foi a presidente, aqui da Corte Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, dizendo que tudo ocorreu na mais absoluta tranquilidade, sem grandes intercorrências ou sem grandes ocorrências. Mas é importante lembrar que tem um trabalho sendo feito pela Polícia Federal, também pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e algumas ocorrências, então, foram contabilizadas e, segundo o último balanço, então, da Polícia Federal, pelo menos 26 pessoas foram detidas em diversas partes aqui do país, justamente pelo cometimento de crimes eleitorais. No entanto, a PF não detalhou quais seriam, então, esses crimes eleitorais, apenas os estados e cidades aonde ocorreram, como, por exemplo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Tocantins e também Rio de Janeiro. É importante lembrar
lembrar que a gente tem que ficar de olho, então, nessa disputa, ainda mais quando olhamos ali para algumas legendas, PMDB, PSD e até mesmo o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro disputando ali em algumas capitais. Lembrando que são 51 municípios, desse total, então, 15 capitais aí que tem essa disputa, então, para prefeitos, e São Paulo, claro, é o grande centro das atenções hoje, que a gente vai ficar acompanhando para e passo aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigada, Ângelo Nascimento, direto de Brasília. Jaqueto, você reparou numa coisa? Porque foram poucos os santinhos, né, ao redor das ruas, pelo menos foi isso que eu reparei aqui na capital de São Paulo. Poucos. Foram poucos, diferentemente do primeiro turno. A questão é que não tem candidato a vereador agora e por isso os santinhos, eles diminuíram muito. E o vereador era o principal puxador de voto para os prefeitos. Então, muitas dúvidas os marqueteiros tiveram em relação como que seria o desempenho de cada candidato. E aqui em São Paulo, em especial, as dúvidas cresceram mais ainda, porque o número de abstenções nulos e também as pessoas que votaram em branco ultrapassaram 3 milhões de pessoas. Então, por isso que os candidatos aqui de São Paulo, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, tiveram que trabalhar muito mais. Mas enquanto não vê o Kleber direto do TRE de São Paulo, eu quero ir para o TRE do Paraná, porque no Paraná, a capital Curitiba e mais 2 cidades importantes, Ponta Grossa e Londrina, estão com o segundo turno e quem fala ao vivo do TRE paranaense é a nossa repórter Ana Lima. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jaqueto. Olha, aqui no Paraná, o domingo de votação também ocorreu de maneira tranquila, tudo dentro da normalidade. Agora há pouco eu estive na entrevista coletiva com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Sigurd Roberto Benson, e ele explicou que tudo ocorreu sem violência e foram 12 urnas apenas substituídas e 7 ocorrências de crimes eleitorais. Destes, 4 em Curitiba por conta de transporte irregular de material e propaganda irregular também. Olha, hoje foram mais de 2 milhões de eleitores para as urnas votar, exercer sua cidadania. E aqui em Curitiba, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou. Ele votou por volta das 10 horas da manhã na Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Comunicação Social, e lembrou da importância de comparecer às urnas, fez um apelo também contra a abstenção e ainda ressaltou que é preciso respeitar o resultado das eleições. Olha, Jaqueto, por aqui no TRE já tem uma movimentação bastante intensa de apoiadores dos 2 candidatos. Em Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, contra Cristina Grêmio, do PMB. Já temos aqui alguns resultados. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações e apuração das urnas. É com você. Obrigado. E nós queremos esses números. Volta assim, Ana Lima. O que ela disse é importante. Foi o destaque sublinhado do nosso ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. É preciso respeitar e não só aceitar o resultado das urnas, Tabata. Com certeza, é a festa da democracia, né? Todo mundo aí exercendo o seu papel de cidadão, porque, é claro, a gente precisa, né? O nosso papel é cobrar daqueles que nós depositamos a nossa confiança. E é isso que nós devemos fazer. Quem absteve do voto, a gente lamenta, claro, porque depois como que vai cobrar, não é mesmo? Agora nós vamos direto para a nossa rádio aqui na capital paulista com Gilberto Nascimento, que traz mais detalhes para a gente. Gilberto, como que foi o segundo turno em outras cidades paulistas, além da capital? Uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, Jaqueto. A votação do segundo turno no litoral de São Paulo, Santos e Guarujá foi uma votação tranquila, sem maiores problemas, não foram registrados incidentes, foi tudo muito tranquilo no dia de hoje. Em Santos, que disputam a prefeitura, os candidatos Rogério Santos, do Republicanos, e Rosana Vale, do PL, votaram pela manhã, não houve problema nenhum durante a votação, eles fizeram aí a declaração logo após a votação, sem maiores problemas. Disse o candidato à reeleição, Rogério Santos, votou no Colégio Presidente Kennedy
e disse que tem uma expectativa muito grande, gigante, com toda a vibração e garra para governar a cidade por mais 4 anos. Já a candidata Rosana Vale do PL votou também pela manhã no bairro Aparecida, por volta das 11h30 da manhã, e durante o ato ela disse estar bastante confiante. Votação também tranquila em Guarujá. Estamos acompanhando aqui a consolidação da apuração. Daqui a pouquinho a gente traz os primeiros resultados da apuração em Guarujá. Lá disputam a prefeitura os candidatos Farid Mad, do Podemos, e Rafael Vitiello, do PP. Também votaram no período da manhã, sem problemas, não enfrentaram qualquer tipo de dificuldade, né? Os eleitores puderam votar tranquilamente nesta manhã também em Guarujá. E acompanhamos aqui a apuração. Daqui a pouquinho a gente traz os primeiros números da apuração também em Guarujá, importante cidade do litoral paulista. Guarujá e Santos, acompanhamos aqui direto do estúdio da nossa rádio. Muito obrigada, Gilberto Nascimento, direto de São Paulo, da nossa rádio. E é isso, ainda está no começo, né, da apuração dos votos, mas também não deve demorar muito, né, Jaqueto? Não, hoje vai ser bem rápido e está eficaz todo o trâmite desse sistema do TRE em todos esses estados. Por isso, vamos para o Nordeste saber como está sendo agora a apuração nos estados do Piauí, Sergipe, Tocantins e Rio Grande do Norte. Fala ao vivo, direto de Teresina, capital do Piauí, a nossa querida Suzana Aires, da nossa Rádio FM. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Jaqueto. Boa tarde, Tabata. Isso mesmo. E hoje eu estou na missão de cobrir 3 capitais aqui no Nordeste, já que Teresina já conseguiu fechar o quadro aí das eleições no primeiro turno. Hoje a gente vai falar de Aracaju, Palmas e Natal. A apuração em Aracaju já começou e está entre os candidatos Emília Correia, que é do PL, e Luiz Roberto, que é do PDT. Aconteceu uma intercorrência em Aracaju, Sergipe, que foi que uma mesária e uma eleitora se envolveram em uma confusão na escola Sérgio Francisco, no bairro Lamarão, em um dos 175 locais de votação no segundo turno das eleições. Na manhã desse domingo, a ocorrência foi atendida pelos policiais, tanto militar como também federal. Mas, apesar disso, mais de 1.000 policiais militares atuaram no segundo turno das eleições em Aracaju. E também, agora nós vamos para Natal. Natal, o primeiro turno ficou com 2 candidatos, que foi Paulinho Freire e Natália Bonavides, que foram para o segundo turno. Em Natal, a gente teve uma apuração, no Rio Grande do Norte, na verdade, uma apuração super tranquila, né? Movimentação de eleitores também tranquilo durante todo esse domingo. E em Tocantins, tivemos também segundo turno aqui com Janade Valcari e Eduardo Siqueira. Em Tocantins, um homem foi conduzido por tirar foto de uma urna eletrônica. Ele foi conduzido pela polícia militar após ser flagrado tirando a foto da urna eletrônica durante o período da votação. No restante, não tivemos muitas intercorrências, mas daqui a pouco a gente pode voltar com mais informações dessas 3 capitais do Nordeste e também já com o resultado das apurações das eleições 2024. Ok, obrigado, Suzana Aires, direto da nossa rádio de Piauí, lá na cidade de Teresina. Tá aí com você, Tabata. As informações não param. Não param. Lembrando que a gente está com um time de jornalistas espalhados por todo o Brasil, você tem acompanhado aqui. E agora nós vamos direto para o Rio Grande do Sul, onde além de Porto Alegre, tem segundo turno também em Canoas, Pelotas e Santa Maria. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente deste dia de segundo turno é a nossa repórter Kátia Fantin. Boa tarde, Kátia. Seja muito bem-vinda. É contigo. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, Jaqueto. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, mais de 2 milhões de eleitores estiveram aptos, então, a irem às urnas novamente neste domingo, né? 5 cidades aqui do Rio Grande do Sul estão tendo, então, segundo turno e neste domingo vão escolher quem comandará aí o Executivo Municipal pelos próximos 4 anos, né?
contratempos registrados não impactaram o andamento no pleito aqui da capital. Foram poucas filas, também nenhuma substituição de urna e, segundo o presidente do TRE aqui do estado, foi uma do segundo turno com as eleições mais calmas dos últimos tempos. As 5 cidades gaúchas com o segundo turno, todas tiveram passe livre com transporte coletivo, como foi também no primeiro turno, isso até para incentivar os eleitores a irem às urnas e exercerem o poder ao voto, né? Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de abstenções no primeiro turno. Na prática, praticamente 1/3 dos eleitores se absteve do voto aqui na capital gaúcha. Então, para incentivar os eleitores ao direito ao voto, os candidatos, eles fizeram durante a campanha muitos pedidos aos eleitores para que eles fossem sim às urnas, fossem exercer o direito aos votos, justamente para mudar isso, na qual desde 2016, eleições de 2020 também com o coronavírus, o número de abstenções tem sido muito grandes aqui na capital gaúcha. Então, para reverter isso, os candidatos fizeram muito desse trabalho de pedir ao povo e incentivar para que eles exerçam, sim, o direito ao voto. O presidente do TRE aqui do Rio Grande do Sul, ele fez uma análise agora há pouco do andamento das apurações e destacou que os resultados aqui da capital gaúcha e de mais 4 cidades que estão tendo segundo turno, até às 20 horas já possamos saber quem serão os próximos prefeitos que atuarão, então, nesses próximos 4 anos. Daqui a pouquinho eu trago mais informações e trago o andamento das primeiras apurações das urnas de algumas dessas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Fico aqui no estúdio acompanhando e logo mais volto com essa apuração. Perfeito, Kátia. Muito obrigada pela participação. E olha isso, né? Como ela disse, até às 20 horas, pelo menos 4 cidades gaúchas já terão resultado, mas isso deve se repetir por outras cidades aqui no Brasil. Com certeza. Você viu que ela também está preocupada e curiosa a respeito das abstenções, como nós aqui em São Paulo tivemos muitas, mais de 3 milhões no primeiro turno. E estamos no Brasil das liberdades e nas liberdades brasileiras todo mundo pode se abster, mas depois cobrar esgoto, cobrar rua, cobrar iluminação pública e policiamento vai depender da consciência de cada pessoa. Vamos agora ao Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, com o Anderson Nascimento. Lá já fechou na capital no primeiro turno. Quem venceu a prefeitura foi Eduardo Paes, mas o Anderson destaca cidades importantes do estado do Rio. Com você, Anderson. Boa tarde, Jaqueto. Boa tarde, Tabata e todos que acompanham esse plantão de cobertura das eleições de 2024. Aqui no Rio de Janeiro, como o Jaqueto falou, a cidade do Rio de Janeiro já foi definido quem é o prefeito do Rio a partir de 2025, que é o prefeito Eduardo Paes. Ele já está aí e conseguiu a reeleição. Agora, 2 cidades aqui do estado fluminense está se preparando, né, para saber quem serão os prefeitos. Uma delas é Niterói, que se preparou para o segundo turno das eleições com 516.720 pessoas aptas a votar, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral. A cidade registrou no primeiro turno um total de 307.857 votos na primeira rodada, sendo que válidos foram 280 mil. Nulos e brancos foram, respectivamente, 17 mil para os nulos e 10 mil para os brancos. Agora a disputa é entre Rodrigo Neves, do PDT, que governou a cidade por 2 mandatos, desde 2013 a 2020, e também do deputado federal Carlos Jorge, do PL. No primeiro turno, Neves teve 48,47% dos votos válidos. Jordi conquistou 35,59%. Até o momento, 4 urnas apresentaram problemas e precisaram ser substituídas na cidade de Niterói. Agora vamos falar da cidade serrana, né? Uma cidade linda também, Petrópolis, com uma população estimada em 294 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Na primeira rodada, a cidade registrou o primeiro turno, um total de 174.089 votos, sendo 157 válidos, 9.800 nulos e 6.600 em branco.
No segundo turno, a disputa é entre o vereador Ringo Ramés, do PP, e do deputado estadual Yuri Almeida, do PSOL. No primeiro turno, Ramés obteve 49,96% dos votos válidos, quase bateu aí a metade, enquanto Yuri alcançou 17,77%. A gente já está observando, Jaqueto e Tabata, que as apurações já começaram, já começou a ter algum resultado, mas ainda é muito pequeno para a gente já ter uma prévia do que virá. Acredito que no próximo retorno, daqui a pouquinho, a gente já vem com os dados mais apurados para sabermos quem será o prefeito de Niterói e também o prefeito de Petrópolis. É com vocês. Obrigado, Anderson. Fica de olho aí, que nós ficamos de olho aqui por todo o Brasil, não é, Tabata? Com certeza. A gente está fazendo, né, um giro pelas principais cidades aqui do nosso, pelas principais cidades das regiões do nosso país. E agora nós vamos para o Nordeste, onde a Júlia Gabriele, da nossa rádio, está em Recife, capital pernambucana, e ela vai contar para a gente como está a votação, a apuração dos votos em Olinda, no Ceará e na Paraíba. Júlia, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda, traz mais detalhes para a gente. Olá, Tabata, olá, Alexandre, olá a todos que nos acompanham neste momento. Por aqui, a cidade do Recife, né, já resolveu a disputa para a prefeitura logo no primeiro turno. Já em Olinda, na região metropolitana do Recife, as eleições foram para o segundo turno com a candidata Mirella, do PSD, e o candidato Vinícius Castelo, do PT. Inclusive, neste momento, as urnas já foram apuradas aí 44,55% e Vinícius Castelo apresenta aí um resultado de 50,25% dos votos, enquanto a Mirella, do PSD, apresenta 49,75% dos votos, 75% dos votos, né? Em Fortaleza, no Ceará, o André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, também estão disputando o segundo turno das eleições e com 60,83% das urnas apuradas, o Evandro Leitão, do PT, apresenta aí 50,4%, né, dos votos, enquanto o André Fernandes, do PL, apresenta 49,6%. E eu trago o resultado já na Paraíba, lá da cidade de João Pessoa, isso mesmo. O Cícero Lucena, do PP, foi eleito com 64,3% até o momento, porque ainda estão sendo apurados, né, com 93,85% das urnas, e o Marcelo Queiroga, apenas 35,97% dos votos. Ele que faz parte aí do PL, do partido, né? Daqui a pouco eu trago mais informações. Obrigada, Júlia Gabriele, direto do Nordeste. E agora, Jaqueto, para onde nós vamos? Nós vamos direto para a região centro-oeste do Brasil, cidade de Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Lá já fechou a conta, lá já elegeu o prefeito, mas só que o Wellington Pael está lá para falar sobre Campo Grande e outras cidades importantes do Brasil. Wellington, como vai você? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueto. Boa tarde, Tabata, a todos que nos acompanham nessa tarde de domingo de eleição pelo Brasil. Vamos fazer um giro aqui, Jaqueto, com as capitais da região centro-oeste, começando pela capital sul-mato-grossense, Campo Grande. Olha só, 94,74% já das sessões totalizadas. A candidata à reeleição, Adriane Lopes, aparece com 51,43%, vindo logo atrás Rose Modesto com 48,57%. Vale destacar que a Adriane Lopes, desde o início da campanha, teve ali o seu apoio da senadora Tereza Cristina, também do Partido Progressista. O governador Eduardo Riedel, que apoiou Beto Pereira, que não chegou na disputa para o segundo turno, também colocou todo o seu apoio na candidata Adriane Lopes. E vale lembrar também, Jaqueto, que essa é a primeira vez na história da capital sul-mato-grossense que duas mulheres disputam uma vaga à prefeitura no segundo turno. Então, é uma questão inédita. Temos aí 94,74% das urnas apuradas e daqui a pouquinho nós já teremos, então, todos os votos na sua
totalidade. Girando mais um pouquinho agora, Jaqueto, nós vamos para Cuiabá, no Mato Grosso. Olha só, 98,90% das sessões totalizadas. Bom, o candidato Abílio, que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com 53,79%. Já o Lúdio, que é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece com 46,21%. Cuiabá já quase encerrando, praticamente já definido, então, a eleição para a prefeitura nesse segundo turno. Mais um giro agora, nós vamos, então, para Goiânia, 60,79%, já que lá está um pouquinho mais devagar essa apuração dos votos. Mas nós temos aí a parcial, 55,72% dos votos para o Mabel, que é do União Brasil, e 44,28% do Fred Rodrigues, que é do PL, também apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar também que o Jair Bolsonaro apoia o candidato do PL e o governador lá apoia o candidato do União Brasil, Mabel. Cada um teve que fazer a sua separação, mesmo os dois caminhando juntos. Eu volto com você aí no estúdio, Jaqueto. Obrigado, Wellington Pael, direto de Dourados. Daqui a pouco você volta com outras informações do Centro-Oeste. E Tabata, nós vamos ficar agora em qual região do Brasil? Agora a gente volta para o Sudeste, o maior colégio eleitoral do país, São Paulo, com mais de 9 milhões de eleitores aptos a votar. Kleber Werneck, agora sim, com a conexão restabelecida, vai trazer todas as informações para a gente. Kleber, você está no TRE de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral. Conta para a gente como foi esse dia de segundo turno aqui na capital paulista, lembrando, né, Guilherme Boulos do PSOL e Ricardo Nunes do MDB estão disputando a maior cidade do país. Kleber, as informações contigo. Olá, agora sim, boa tarde para você, Tabata, boa tarde para você também, Jaqueto. É um grande prazer participar novamente dessa cobertura agora no segundo turno, assim como a gente já fez no primeiro turno das eleições. Eu estou ao vivo aqui no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que, como você disse, Tabata, é o maior colégio eleitoral do país. Só para a gente lembrar, o estado todo representa 22% de todos os eleitores do Brasil. Para a gente ter uma ideia, de cada 5 pessoas que votam, de cada 5 brasileiros, 1 é de São Paulo. E só a capital paulista conta com 9.300.000 eleitores. E na abertura aqui dos trabalhos, o presidente do TRE de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes, ele concedeu uma entrevista coletiva e passou, estipulou uma meta, uma informação importante para você que nos assiste. Segundo a previsão do presidente do TRE, às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, nós já vamos conhecer o vencedor das eleições, pelo menos matematicamente. Essa é a previsão. Portanto, daqui 1 hora, mais ou menos, nós já vamos saber quem venceu as eleições aqui em São Paulo. Foi a previsão feita aí pelo presidente do TRE, o desembargador Silmar Fernandes. Vamos ver agora, então, uma parcial, a primeira parcial aqui dessa apuração. Acompanha comigo aqui, nesse monitor que fica aqui posicionado e traz os números atualizados da contagem de votos. Olha só, agora, nesse exato momento, nós estamos com, olha, mudou agora, hein? 20,51% dos votos apurados, 1/5 dos votos já foi apurado, e a situação é essa. Agora, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem 60,89% dos votos. E do outro lado, o Guilherme Boulos, o candidato do PSOL, tem 39,11% dos votos. Então, nesse início de apuração, como eu disse, 1/5 dos votos apurados, uma grande vantagem para o atual prefeito Ricardo Nunes. E mais ali, ao canto da tela, a gente pode ver que desse total apurado, cerca de 89,41% dos votos foram para um candidato ou para o outro. E do outro lado, os brancos representam 3,67% dos votos e os nulos 6,92% dos votos. A gente fazendo uma conta assim bem superficial, bem grosseira, dá aproximadamente 10% dos eleitores não votaram nem para um nem para outro, o que equivale ao percentual do primeiro turno. Então, o percentual de pessoas que não escolheu nenhum nem outro candidato
continua aí. Então daqui a pouco eu volto, como eu disse, a previsão é que às 19 horas a gente tenha já o resultado, eu vou acompanhar tudo de perto. Eu volto com vocês no estúdio. Perfeito, Kleber. Eu aguardo mais informações contigo. Muito obrigada por todos os detalhes. Eleição acirradíssima em São Paulo. É a maior eleição, a mais acirrada mesmo dos últimos anos aqui na capital. Sem dúvida alguma. E tem informação que acaba de chegar, Tabata, que tem sessão 100% já fechada, sessões apuradas. Quem tem informação agora é a nossa amiga Suzana Aires, direto de Teresina, do Piauí, que tem informações de uma capital brasileira. Suzana, com você. É isso mesmo. Em Palmas, Tocantins, as eleições já estão encerradas e Eduardo Siqueira Campos, candidato do Podemos, foi eleito prefeito de Palmas esse domingo com 53,3% dos votos, cerca de 78 mil votos. Ou seja, em Palmas, Tocantins, já temos aí eleição segundo turno fechado com Eduardo Siqueira, do Podemos, prefeito de Palmas. Perfeito. Suzana Aires já fechou a conta lá em Palmas. Daqui a pouco ela volta com outras informações de outras partes do Brasil. Mas a gente vai encerrar a nossa participação agora, eu e a Tabata Porte. Voltamos logo mais com outras informações, né, Tabata? Com certeza. A partir das 7h20 da noite, você acompanha novamente aqui com a gente a cobertura das eleições municipais 2024 aqui na Hit TV, Rede Internacional de Televisão. A gente agradece demais a sua companhia até aqui, mas continue ligadinho com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau, tchau. Eleições 2024.